Oi, gente, eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente, perita criminal. Estamos aqui fazendo mais uma sinopse. Agora nós vamos falar sobre o método perigoso, método efetuado pelo Dr. Carl Gustav Jung, né, KG Jung, em 1886, 80 e pouco. Na década de 1900, já virando do século, e ele trata a sua primeira paciente, que é a Sabrina Springfield, do qual vieram a ter um romance avassalador. Coincide com as épocas em que ele teve uma reclusão inexplicável, aonde ele vem a sofrer e criou totens, e nesse período ele cria sincronicidade e cria diversos teoremas importantíssimos para hoje, para os estudos de hoje atualmente. Então nós vamos abordar um pouco a sincronicidade nesse sentido energética psíquica, que não tem a ver com coincidências. Coincidências podem ser criadas e automaticamente eu não acredito em coincidências. Eu acredito em sincronicidade. Coincidências são fatos que podem ter um objeto e um objetivo. Exemplo, você está num banheiro e vem uma pessoa ao seu banheiro. Então, eu estou falando do livro Sincronicidade do psiquiatra Carl Jung. Então, a sincronicidade seria mais ou menos isso. Você está num banheiro e entra uma pessoa, um banheiro feminino, entra um homem no banheiro feminino. Há um objeto, há um objetivo e há um objeto. Então, não é sincronicidade. Ali são fatos e a pessoa vira para você e diz: eu me confundi. Então você tem que estar preparada para essa situação, porque é uma situação que hipotética não existe. Tudo tem a ver que aquela pessoa viu você entrar no banheiro, seguiu você até o banheiro, esperou uns instantes e entrou no banheiro. Não é coincidência. Então não desvirtua e inclemente uma coincidência a fatos que tem objetivo e tem um objeto em questão, que é a mulher. Então, nesse sentido, não existe sincronicidade. Energética psíquica é outra coisa. Energética psíquica é você criar um ambiente na sua mente. Exemplo, eu estava precisando de uma vara na rua, uma vara comprida para que eu pudesse utilizar no meu trabalho. Passou um homem que eu não conheço, nunca vi na minha vida, na rua, um carroceiro que tinha uma vara. Eu paro o carroceiro e pergunto: Senhor, eu posso utilizar essa vara? Eu lhe dou o dinheiro por aluguel dessa vara. E eu utilizei a vara. Então, esse fator é sincronicidade, porque eu criei energeticamente aquilo no universo inconsciente. Então, o inconsciente vai prevalecer quando ele não for tratado. Quando ele tiver o tratamento adequado, ele se torna consciente. O consciente torna-se, o inconsciente, quando não é trabalhado, denominamos como destino. Seria mais ou menos isso. E no método perigoso, todo aquele processo da Sabrina Springfield dentro da instituição, voltando ao método perigoso, como exemplo, ela é colocada naquela instituição, mas na verdade ela não é louca. Então nós temos aquela palavra do Dr. Freud, que antes de você avaliar um doente, você deve exatamente ver à sua volta se esse doente, se ela não está cercado por idiotas. Porque quem colocou ela naquela instituição ali foi o pai da Sabrina Springfield, que abusava dela sexualmente. Por quê? Porque ela urinava e jogava fezes nas pessoas. Também similar às pessoas que usam sacos de lixo, que tem mania de chamar os outros de lixo. Toda pessoa que reporta lixo e tem obsessão em chamar as pessoas de lixo são fatos abortivos. Pessoas que utilizaram a prática do aborto. Então, é latente esse significado. A pessoa que tem mania de estocar lixo, aborto. Pessoa que tem mania de chamar os outros de lixo, utilizar esse termo: você é um lixo, você é lixo, você é lixo, você é isso, você é aquilo, você é lixo. Aborto. Então, observem bem essas questões, que essas questões são intrínsecas, subliminares dentro da sociedade, que vão permanecer. Ela é colocada naquela instituição, não é porque ela era louca, ela era colocada naquela instituição porque ela foi abusada
sexualmente, espancada, como uma maneira até se urinar, como uma maneira de descarregar a frustração sexual do pai dela sobre ela. Então ela vai para aquela instituição porque ela está cercada de idiotas, não é porque ela é doente. Então quem colocou aquela moça na instituição passada, no vídeo passado que nós colocamos, que foi a Suzana, foi porque a Suzana estava cercada de idiotas. A Suzana tinha uma vida livre, voltando ao filme anterior, né? Ao filme anterior de Garotas Interrompidas. É a mesma questão. Então, quem deve avaliar nesse sentido se a pessoa está doente ou não? Isso é muito sério, isso é um problema decorrente a diversas instituições de psiquiatria. Tá bom, gente? Estar doente ou estar num ambiente onde outras pessoas são doentes e colocam aquela pessoa por assédio moral, ou seja, porque aquela pessoa tem o poder dentro de uma instituição. Porque ele é pai, ele tem o poder sobre ela. Então, é mais fácil jogar ela numa instituição do que lidar com aquilo tudo ali. Então, sincronicidade é o inconsciente. E o que é o inconsciente? São os espíritos. Os espíritos hoje falam para nós o futuro, o destino. Então, neste momento, eles estão no inconsciente. Então, muitas pessoas morrem só para vivenciarem seu inconscientes, porque elas estão na objetividade 24 horas por dia. Como saímos da objetividade? A mediunidade. Daí a mediunidade veio a ser um patamar dentro da filosofia espírita kardecista como prova científica, tá? De experimentos até da radioatividade, que ela é existencial. Então, o momento que os espíritos trouxeram pra gente que existe reencarnação, que existe outro mundo, que existe um mundo paralelo, no qual nós chamamos de destino, futuro. Os espíritos sabem o futuro. Os espíritos dizem, não faça isso. Todo o meu trabalho no Instagram, Márcia Mondeste, é referente aos espíritos, que eles me orientam nesse sentido. Então, o espírito está no inconsciente. Muitas pessoas morrem e começam a vivenciar este inconsciente eternamente, sem saber que ele pode ser trabalhado em vida, que ele é uma força latente poderosíssima que viaja à velocidade da luz, que é mais rápido do que a luz, que é mais rápido que o pensamento e é mais rápido que o físico. É o inconsciente coletivo, é o destino, é o futuro. Se você não trabalhar esse inconsciente coletivo, você não conseguirá absolutamente nada na sua vida. Nada na sua vida. Não estou falando só de posses materiais. Eu estou falando de loteria, números de loteria, eu estou falando de tudo. Porque o espírito coordena o inconsciente coletivo. E quando morremos, abrimos o nosso inconsciente coletivo. E muitas vezes não conseguimos sair do inconsciente coletivo, vagando pela terra eternamente. Então, é importantíssimo a abertura do inconsciente coletivo, porque através do inconsciente coletivo nós temos a chave do destino, a chave do futuro, do presente, passado e futuro, que é nada mais do que um tempo alegórico. Não existe. Nós denominamos esse tempo, porque esse tempo não existe. Tá bom, gente? Vamos pensar sobre esse assunto e entender que o inconsciente coletivo é importantíssimo, porque os espíritos dominam o inconsciente coletivo. E quando morremos, a única fração que nos guia no além-mundo é o inconsciente coletivo. É onde predominam todos os nossos problemas e as nossas doenças. Está no inconsciente coletivo, na forma de como lidamos com as emoções reprimidas. Isso é importante, muito importante, e eles sabem disso. Então, sincronicidade seria eu pensar hoje num peixe, por exemplo, como está dentro do livro, e na mesa me servirem um peixe. Não confundam coincidências. Coincidências não existem. 90% do casos de coincidência são pessoas tramando algum tipo de objeto a rumo a algum tipo de objetivo em rumo a um objeto, que é você. Não acredite nisso. Então, se você está no banheiro e você sente um passo de um sapato masculino, se você tem uma arma ou você possui uma autodefesa, defenda-se. Porque provavelmente aquela pessoa seguiu você até o banheiro. Tá bom, gente? Não acredita em fatos de coincidência. Coincidência não existe, tá? Sincronicidade existe.
Sincronicidade energética psíquica, que você joga para o universo, reflete no universo, que você abre naquele momento ali o seu inconsciente e entra no inconsciente mediúnico e transporta isso para o universo. É possível fazer isso, o inconsciente mediúnico, através de fotografias mediúnicas, que os médios utilizam isso na França desde 1886. Há muito tempo, quando Allan Kardec lançou seus livros. E veio todo esse estudo do professor psiquiatra Carl Gustav Jung. Então, não atribua o inconsciente como destino. Atribua como inconsciente. Tá bom? Porque destino não existe. Destino é um inconsciente. E o inconsciente só pode ser aberto normalmente através da mediunidade. A mediunidade propicia você abrir o inconsciente, mas você tem que tomar muito cuidado, tem que ser médio, tem que ter muito cuidado. Médio, desde o mais simples ao maior nível, tá bom? É a habilidade, é uma habilidade psíquica, energética, psíquica. Então, o inconsciente denomina-se assim. Tá bom, gente? Eu sou Márcia, médium vidente sensitiva e clarividente. Obrigado por sua atenção.